Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma família que foi encontrada sem vida dentro de sua residência. Os vizinhos e todos que os conheciam não podiam acreditar em tudo o que aconteceu, pois eles eram ótimos vizinhos e não havia queixas negativas contra eles. Eles foram vítimas de um crime e aparentemente quem cometeu aquilo estava com muita raiva. Mas, ao investigar a vida de uma das vítimas, os policiais logo encontrariam os culpados de tudo aquilo e entenderiam como a profissão de um daqueles culpados os favoreceu na elaboração daquele plano macabro e de como a união de um casal resultaria no fim daquela família. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, bora para o caso de hoje. Esse caso aconteceu em Oklahoma, no condado de Okmulgee, uma zona rural nos Estados Unidos. Um lugar muito agradável para se viver, com índices muito baixos de violência, escolas de qualidade, custo de vida razoavelmente baixo e muito espaço livre para diversão, corridas e entretenimento ao ar livre em geral. Ninguém poderia esperar que esse lugar tão tranquilo seria palco de um crime tão hediondo. No dia 7 de setembro de 2019, ao passar em frente a uma casa localizada nesse lugar aprazível e calmo, uma pessoa encontrou um boné de beisebol jogado na calçada. Essa pessoa então bateu à porta da casa para informar sobre o achado, mas ninguém respondeu. A pessoa que o encontrou desconfiou que havia algo errado com a cena e, depois de bater várias vezes na porta da casa, sem obter qualquer resposta e perceber que a porta havia sido forçada, resolveu chamar a polícia e informou sobre sua suspeita. Assim que a polícia chegou e entrou na casa, ficou claro que se tratava de uma cena de crime. Dentro da casa jaziam 3 pessoas mortas. Eram elas Jack Chandler, de 65 anos, Evelyn Chandler, esposa de Jack, de 69 anos, e Tiffany, filha do casal, de 43 anos de idade. As 3 pessoas foram mortas a tiros, disparados a queima-roupa. Ao processar a cena do crime, os policiais descobriram que todas as 3 vítimas haviam sido baleadas várias vezes com pelo menos 2 armas de calibres diferentes. Várias cápsulas de projéteis foram encontradas no local, que eram de calibre 5,56 e 9 milímetros. As câmeras de vigilância da casa capturaram alguns dos movimentos que mostravam os culpados de tudo aquilo. Right now, I'm here about a mile away from the home where 3 people were found dead. Police are still behind me, blocking the road and O vídeo revelou que os criminosos chegaram em um veículo de cor clara e estacionaram na entrada da residência. 2 indivíduos saíram do veículo. Para os policiais, um deles era obviamente do sexo masculino por sua estatura alta, e o segundo indivíduo era muito mais baixo, talvez indicando que seria uma mulher. Os agressores se aproximaram a pé, e então o vídeo para nesse momento. Antes de entrar arrombando a porta, provavelmente chutando com os pés e sair atirando, os agressores cortaram os fios da energia elétrica da residência. Were found shot to death at the Chandler's home in Beggs on September 7th. The Okmulgee County Sheriff's Office says evidence shows 2 people cut electric and phone service to this home while the family was sleeping, then kicked in the front door and killed the family. Mais tarde, os investigadores examinaram o relógio de um forno de dentro da residência e, uma vez que a energia foi restabelecida, descobriram que a energia foi desligada às 13h04 da madrugada. Com base nessas informações, os investigadores acreditam que as mortes ocorreram próximas desse horário.
A polícia já tinha estado naquela casa anteriormente, mas não porque as vítimas tivessem feito algo de errado. Ao contrário, foi Tiffany, uma das pessoas mortas, quem os havia chamado. Isso ocorreu em janeiro de 2019, ou seja, apenas 8 meses antes do crime. Acontece que os Chandler haviam encontrado um pacote contendo uma substância estranha dentro. O pacote parecia conter talco ou outra substância parecida que poderia ser ilegal. Assustados e sem saber por que alguém jogaria um pacote como aquele na sua varanda, imediatamente chamaram a polícia. O pacote foi levado para a delegacia e foram realizados testes que determinaram que o pó branco não passava de açúcar de confeiteiro, muito mais estranho ainda. Os policiais e a família ficaram se questionando do porquê alguém deixaria aquilo na porta deles. Eles começaram a se perguntar se alguém havia plantado o falso pacote para incriminar a família ou se aquilo era uma simples brincadeira, ou quem sabe alguém interessado em assustá-los ou intimidá-los. Mas a família ficava se perguntando o que eles teriam feito para isso. Bem, o mistério permaneceu até começarem as investigações sobre a morte dos 3. Passamos agora a analisar os personagens dessa história, para que possamos entender o que de fato aconteceu. Os policiais logo encontrariam uma pessoa que se tornaria um suspeito, por seu histórico com uma das vítimas. O nome desse homem é Barry Roland Titus II. Ele era um operador de guindaste, nascido e criado em Oklahoma. Ele frequentou a Universidade Everglade, estudando saúde e segurança ambiental. Chegou a trabalhar para várias empresas de cargas pesadas como consultor. Ele também abriu uma oficina de consertos e reparos de automóveis chamada Skyline, cujos serviços prestados eram muito bem avaliados pelos consumidores. Ou seja, nada a declarar sobre a vida profissional de Barry, que parecia ir muito bem. Em agosto de 2017, Barry Titus conheceu Tiffany Eicher através do Tinder, rede social destinada a promover encontros de casais. Eles então começaram a namorar praticamente 2 anos antes da tragédia. Apenas com 1 mês de namoro, Barry começou a demonstrar não ser a pessoa calma e tranquila que Tiffany tinha idealizado. Ele começou aos poucos a agredi-la. Começou com pequenos tapas no rosto, que logo evoluíram para socos, pontapés, enfim, agressões físicas de todo tipo. Quando ela reclamava, ele simplesmente dizia que só a estava testando, dizendo que se ela o amava, teria que aguentar as suas atitudes, fossem qual fossem. Dizia ainda que se ela o amasse mesmo, ela não se importaria com aquelas pequenas agressões. Inclusive, ele introduziu Tiffany no mundo das drogas, através de metanfetamina, droga que proporciona estado de euforia, aumento da autoestima, do apetite sexual e potencializa todas as emoções, causando uma alta dependência. As agressões se intensificaram a tal ponto que Tiffany chegou a parar na emergência de um hospital, toda coberta de hematomas, fígado e rins dilacerados e com as costelas quebradas. Como é de praxe em casos como esse, o hospital chamou a polícia, mas Tiffany se recusou a prestar queixa contra o namorado, e Barry continuava a bater nela e a estrangulava até que ela desmaiasse. E quando isso acontecia, ele jogava água sobre ela para reanimá-la, e a cada ciclo de agressões, a polícia era chamada. Numa dessas ocasiões, uma testemunha chamou a polícia porque viu Barry chicoteando a namorada, mas Tiffany disse que nada havia acontecido e que ela estava bem. Barry era tão confiante que nada lhe aconteceria que a agredia até mesmo na rua, aos olhos de quem passasse por eles. Até que em maio de 2018, já esgotada por tantas agressões, Tiffany resolveu se separar de Barry definitivamente e voltar para a casa dos seus pais. Diante dessa decisão, Barry ficou furioso e com medo de que algo pudesse lhe acontecer. Tiffany finalmente resolveu prestar queixa dele na delegacia. Após alguns meses de separação, em outubro do mesmo ano, Barry foi preso e acusado de agressão. Ele foi solto pouco tempo depois, mas continuou na mira da polícia. Nesse momento, Barry resolveu contratar um advogado, mas, como não conhecia nenhum, começou a procurar ao acaso, até que encontrou um escritório de advocacia nos arredores de Oklahoma, chamado Harrow's Law, e cuja diretora chamava Keegan Kelly Harrows. Keegan, por sua vez, trilhou um caminho pouco convencional antes de se tornar advogada.
Contudo, sua formação é invejável. Tendo sido criada e educada no Texas, ela primeiro estudou engenharia elétrica na Universidade Metodista do Sul. Se formou como bacharel em administração de marketing em 2005 pela Universidade do Texas e também se formou em advocacia em 2010 pela Universidade de Oklahoma. Foi estagiária e assistente da Defensoria Pública para, em pouco tempo, montar o seu próprio escritório em 2014. A Harrows Law se especializou em direito criminal, familiar, lesão corporal e inventários. Em outubro de 2018, Keegan e Barry se conheceram e logo se apaixonaram, mas, para não caracterizar conflito de interesses, eles mantiveram um relacionamento em segredo absoluto. Inclusive porque Keegan era membro da American Bar Association, uma entidade americana que equivale à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e que tem por objetivo representar e regulamentar a profissão de advogado. A American Bar Association deixa explícito em seu regulamento que é proibido manter relações íntimas entre advogado e cliente, a menos que ambos já estivessem mantendo um relacionamento antes do contrato ser firmado. E o caso deles não se enquadrava nessa condição. Mas, mesmo sabendo que ele a procurou justamente por conta das agressões dele contra a ex-namorada, ela estava tão apaixonada por ele que consta nos relatórios policiais que em algum momento o casal Keegan e Barry chegaram a se casar. Enquanto isso, Tiffany permanecia em estado de alerta em relação a Barry e, sentindo-se ameaçada, ela resolveu solicitar na justiça uma ordem de proteção contra ele em junho de 2019, voltando a acusá-lo por tentativa de estrangulamento e por ameaçar os seus pais. E 3 meses depois, ela e seus pais foram assassinados. E então, seguiu-se a investigação. Vizinhos do casal Chandler e de sua filha relataram que eles pareciam ser gente do bem, que mantinham a frente da casa sempre muito bem arrumada, que nunca souberam sobre a ocorrência de algum evento extraordinário que tivesse ocorrido por ali, nem mesmo fizeram alguma referência aos casos de agressão que Tiffany sofrera por seu namorado. Aparentemente, ele não a agredia na casa dos seus pais. This family really just kept to themselves. However, they say that these were good people, and this whole situation is just very disheartening. They were real quiet. They were friendly. When people drive by, they'd wave at you. They kept the cleanest yard in the neighborhood. Deputies identified 65-year-old Jack Chandler, his 69-year-old wife, Evelyn, and their daughter, 43-year-old Tiffany, all victims in a triple homicide. Dando continuidade à investigação, os policiais descobriram que um sedã de cor clara havia estacionado na frente da casa dos Chandler por volta das 3 da manhã. E como já descrito, 2 pessoas mascaradas saíram do carro e arrombaram a porta. O primeiro a ser morto foi Jack Chandler. Sua esposa, ao ouvir o barulho de tiros, escondeu-se no armário, mas de nada adiantou. Ela foi rapidamente encontrada e morta em seguida. A Tiffany era o alvo principal dos criminosos e foi revelado que ela sofreu inúmeras agressões antes de ser morta. Os crimes foram descritos no relatório da promotoria assim: Evelyn Chandler sofreu angústia mental antes de ser morta, porque enquanto se escondia em um armário de sua casa, os atiradores começaram a disparar tiros, atingindo seu marido, o Jack Chandler. Tiffany sofreu graves abusos físicos, tortura e dor antes e durante o curso de sua morte. E ela também sofreu angústia mental, porque ouviu os intrusos entrarem na casa que ela dividia com seus pais e eles começaram a disparar tiros, os atingindo até que eles perdessem a vida. Ainda, os promotores do caso descreveram tudo o que aconteceu como hediondo e cruel e disseram que o casal acusado tirou a vida de Tiffany para que Barry pudesse evitar o processo pelas acusações de violência doméstica. Os pais dela foram mortos para encobrir o que tinha acontecido. Obviamente que a polícia levantou todos os dados que já tinham, como o histórico de agressão que Tiffany sofreu, a ordem de restrição contra o seu namorado, Barry, e o caso do pacote com o tal pó branco encontrado na frente da casa dos Chandler. E ainda conseguiu rapidamente descobrir que o carro, o tal sedã de cor clara, pertencia a Keegan Kelly Harrows.
era um Lexus 2010 prateado. A investigação logo chegou aos clientes de Keegan e um deles acabou confessando que tinha sido o responsável por plantar o pacote com o pó branco na frente da casa. Seu nome era José Uribe. José foi réu em um caso de tráfico de drogas no condado de Oklahoma e admitiu ter plantado aquele pacote. Ele explicou que, em um esforço para obter uma sentença mais leve, ele estava tentando trabalhar com a aplicação da lei para fornecer informações úteis à promotoria. Ou seja, ele foi usado por Keegan. Ele informou que ela era sua advogada, o que a polícia já sabia, e que em janeiro de 2019 ela havia pedido que ele plantasse o que ele acreditava ser metanfetamina nessa residência. Ela própria havia lhe fornecido o pacote, que, como já sabemos, se tratava de açúcar de confeiteiro. Ela explicou que se tratava de um ato de vingança, porque uma das pessoas que moravam naquela residência havia testemunhado contra um de seus clientes. Ela também instruiu José a entrar em contato com o seu chefe da força-tarefa de drogas e avisá-los que substâncias ilegais estavam sendo vendidas naquela casa. José então imaginou que, com isso, ela pretendia que os moradores da casa fossem acusados como traficantes, mas esse plano não funcionou, porque os Chandler chamaram a polícia antes da denúncia de José, e a polícia acreditou na inocência deles. Em paralelo à história de José e o pó branco, o irmão de Keegan, que vivia no Texas, tendo ouvido as notícias na TV sobre o crime, rapidamente entrou em contato com as autoridades e disse que estava de posse de um rifle AR-15, que ele acreditava ter sido usado no crime. Não ficou claro como a arma havia chegado até ele, e ele se recusou a dar essa informação para a polícia. Ou seja, não foi revelado para a mídia se havia sido uma tentativa de escondê-la ou qualquer outra razão para que a arma estivesse de porte do irmão da Keegan. O rifle foi rastreado até o seu proprietário original, que tem um campo de tiro em sua propriedade. A testemunha foi entrevistada e eles revelaram que o rifle foi vendido para Barry e uma mulher, que mais tarde foi confirmada como Harrows. Barry e Keegan dispararam o rifle durante a negociação de venda, levando os investigadores a encontrar cápsulas desse rifle no campo de tiro. Essas cápsulas correspondiam às cápsulas encontradas na cena do crime, levando o promotor público a apresentar as acusações de assassinato. Foi encontrada apenas uma arma, pelo que pudemos concluir. Lembram-se do início dessa história, quando comentei sobre o boné de beisebol encontrado em frente à casa dos Chandler? Pois é, ele também foi analisado pela perícia, e o DNA encontrado nele combinava com o DNA do Barry. Ocorre que o DNA de Barry constava nos arquivos da polícia americana, porque ele já tinha cumprido pena no Colorado. Os investigadores também encontraram uma pegada em frente à casa das vítimas. Essa pegada pertencia a uma bota feminina que, mais tarde, durante uma busca na casa de Keegan e Barry, combinou perfeitamente com uma bota feminina, que era de Keegan. What's inside Keegan Harris's home? Surveillance video shows multiple officers waiting to search around again Tuesday. Neighbors tell us Harris's housekeeper let them inside, and they stayed for hours. Icor had a domestic violence case against her ex-boyfriend, Barry Titus, who's now in a romantic relationship with his attorney, Keegan Harris. She represented Titus in the case Icor had against him. Icor never testified against Titus because he waived his right to a preliminary hearing in June. Less than 3 months later, Icor was dead. Harris and Titus had been living here together in northwest Oklahoma City, where last month investigators seized laptops, guns, boxes of ammunition, cell phones, and a pair of white gloves. There was another car parked on the street that had 2 girls in it. I did hear the one officer kind of poke his head in the car and tell him that they were looking for new evidence. I was shocked when I came home and it was happening, and then my wife told me, what the neighbor had told her, so of course rumors were running rampant. We don't know what exactly investigators seized this time from the home. Neighbors anxious as anyone. Apesar das evidências bastante fortes contra o casal, ainda foi oferecida uma recompensa de $10.000 para quem fornecesse toda e qualquer informação adicional que pudesse colaborar com a prisão dos responsáveis. Ao serem confrontados pela polícia, Barry e Keegan negaram sua participação no caso, dizendo que no dia em questão estavam fora de Oklahoma, em viagem ao Texas. Aqui podemos concluir que deixaram uma das armas do crime na casa do irmão de Keegan, que residia lá.
Eles alegaram que ficaram fora da cidade de 6 a 10 de setembro e as mortes aconteceram no dia 7. Mas, pelo visto, o seu álibi não pôde ser provado. E em abril de 2021, a ex-advogada Keegan Kelly Harrows, de 38 anos, e o Barry Roland Titus II, de 40, foram indiciados com 3 acusações de assassinato em primeiro grau deliberado e intencional e uma acusação de roubo em primeiro grau. Ambos se declararam inocentes. We have filed charges today against Barry Roland Titus II and Keegan Kelly Harrows for the murders of Jack Chandler, Kay Chandler, and Tiffany Icor. They will both be charged with 3 counts of premeditated murder and 1 count of burglary in the first degree. All 3 victims have been shot multiple times with at least 2 different caliber of weapons. It was those shell casings and DNA found in a cap at the scene that helped investigators build their case against Titus and Harris. In further processing of the crime scene, it was discovered that the residence was equipped with a digital video surveillance system. Investigators say the video showed 2 people arrive, park in the road, then walk to the house. Both are currently in federal custody, so these warrants will be served upon them while they are in jail. Keegan não aparece mais na lista de advogados da American Bar Association de Oklahoma. De acordo com os registros do tribunal, a Suprema Corte Estadual emitiu uma suspensão provisória contra ela e ela foi impedida de exercer a sua atividade profissional por no mínimo 2 anos. Keegan ainda sofreu uma acusação adicional, a de intimidação de testemunha, depois que ela teria mandado colocar narcóticos, que foi descoberto ser açúcar em pó, plantados na casa da família da Tiffany. Na ocasião, os promotores pediram a pena capital para o casal. Eles alegaram que o casal não só cometeu o triplo assassinato, como empreendeu uma tortura física inimaginável e totalmente sem sentido em Tiffany. Documentos relativos às punições pretendidas pela Promotoria do Estado relatavam que os réus deveriam ser punidos com a pena de morte, como resultado de uma série de agravantes, mas foram arquivados pela promotora distrital do condado de Okmulgee. Foram várias tentativas, todas arquivadas. Pelo menos por enquanto, todos os documentos elencaram pelo menos 5 fatores em apoio à pena de morte para Keegan e Barry. São eles: ambos teriam criado um grande risco de morte para mais de uma pessoa. Tudo o que aconteceu com a Tiffany foi especialmente hediondo e envolveu sérios abusos físicos, tortura e dor. O que aconteceu com a Evelyn Chandler foi especialmente hediondo por impor a ela a condição de se esconder em seu armário enquanto as outras 2 vítimas eram baleadas. Tudo o que aconteceu com os Chandler foi cometido para impedir que eles atrapalhassem no processo violento pelo qual Tiffany fora submetida até que a sua morte fosse consumada. O Barry tem um histórico anterior de violência e já havia ameaçado a família de Tiffany anteriormente. Era muito provável que cometeria crimes futuros. O Barry tinha motivos para acabar com a vida de sua ex-namorada. Ela queria colocá-lo na cadeia e ele efetivamente tentou estrangulá-la não uma, mas várias vezes. Ele se sentia um fracasso, mas procurou um advogado para tirá-lo dessa enrascada. Foi quando conheceu Keegan, a advogada. Ambos se apaixonaram e até se casaram. O que não fica claro é o motivo dela. O que alguns acreditam é que ela estava agindo de acordo apenas com a sua paixão e se deixou convencer a cometer esse crime hediondo apenas para ficar com o seu marido e não ser mais incomodada. De qualquer forma, o que todos podem afirmar, inclusive ela, foi que ela jogou a sua vida fora e toda a sua carreira, que até então se mostrava muito promissora. E o fez por alguém que já tinha um histórico de agressão, que já havia sido preso por isso, que espancou várias vezes a sua ex-namorada, ameaçou os pais dela e ainda a colocou em uma cena de triplo homicídio. Ainda há muito a ser esclarecido nesse caso até o julgamento, cuja data ainda não foi marcada.
A última notícia que se tem do caso é que o casal compareceu ao tribunal em 30 de março de 2022 para prestar depoimento e estão atualmente detidos no centro de detenção do condado de Okmulgee, sem possibilidade de fiança, aguardando o julgamento, que ainda está sem data definida. Assim que eles forem julgados, eu colocarei a sentença no primeiro comentário fixado. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!